Quando uma criança apresenta problemas de aprendizagem escolar, o problema é só dela? O problema está com ela? O problema é que ela tem alguma patologia, alguma questão orgânica que está impedindo, inibindo esse desenvolvimento cognitivo? Bom, essa é uma questão muito importante para a gente pensar sobre a queixa escolar, porque a gente tende a tratar a queixa escolar como um problema único e exclusivo da criança. Não que não seja, pode ser alguma questão da criança sim, o que a gente pode tratar como um problema interno à criança, algo que faz parte dela, né? Algo que está dentro do organismo dela. Porém, há um outro fator que normalmente é ignorado, o fator externo à criança, que também pode afetar para o desenvolvimento de aprendizagem. E o que seria então esse fator externo? Esse fator externo está relacionado à instituição escolar, está relacionado ao professor, está relacionado ao sistema educacional, está relacionado a algum momento que coletivamente todos estão passando, como por exemplo a pandemia, em que a escola foi muito prejudicada. Então, esses fatores externos também podem afetar o desenvolvimento da criança na questão da aprendizagem. E normalmente ele é excluído, ninguém fala e nem pensa sobre isso. Só que atendendo essas crianças, eu percebo que em muitos casos esses fatores são muito relevantes, principalmente depois de 2 anos praticamente sem escola por conta da pandemia. Essa pandemia teve impacto imenso no desenvolvimento escolar das crianças. E no retorno às aulas esse ano, em que as crianças começaram na escola, desde o início do ano, estão se desenvolvendo, esse fator foi absolutamente ignorado. É como se a gente estivesse começando o ano, como se nada tivesse acontecido. E isso vai ter repercussão no aprendizagem das crianças. Ah, mas não tem repercussão em todas as crianças. Gente, não importa, mas pode ter repercussão em algumas. Então, é um prejuízo que vai acarretar para algumas, mas não para todas. Outras vão conseguir correr atrás desse prejuízo, mas outras não vão conseguir. Isso significa, por ela não conseguir, que o problema está com ela? Não, isso não significa que o problema está com ela. Por quê? Se não tivesse tido esse prejuízo da ausência escolar, essa criança estaria se desenvolvendo normalmente. Então, há que se pensar o que a instituição pode fazer para melhorar, né? O importante também é o professor começar a olhar diferente para esse tipo de situação. Quando o professor tem uma criança com problemas de aprendizagem, é interessante que ele possa pensar o que não vai acarretar necessariamente em resolver essa questão, até porque tem muita coisa que está além dele, que tem a ver até com a instituição no qual ele está inserido, que às vezes não vai oferecer as condições de trabalho para ele necessária, os recursos para ele necessário. Às vezes você tem aluno ali, você tem 32 alunos dentro da sua sala, qual é a condição que você tem para fazer um trabalho mais individualizado com uma criança? Porém, só de você ter a percepção e o olhar diferenciado sobre essa criança e levar alguns outros fatores em consideração já pode contribuir bastante para essa situação. Porque oferecer uma pressão ao que acontece com a criança para ela, do tipo, precisa levar essa criança a algum lugar, precisa ver o que ela tem, precisa levar no médico, o que o médico diz, o que o psicólogo diz, o que a fono disse, e aí, o que está acontecendo? Não que não possa fazer todos esses movimentos, mas parece que esse movimento precisa ser um movimento que vai salvar toda essa situação, que vai levar lá no o neuro vai dar um remédio e pronto, que vai levar lá no psicólogo, o psicólogo vai começar a terapia e vai resolver. Enfim, a solução não está nisso.
Se o professor conseguir começar a entender o que pode estar em jogo no problema dessa criança, pode ser que seja a pandemia, pode ser uma questão familiar também da criança que o professor identifica, pode ser que o professor identifica que a escola não está oferecendo os recursos necessários para o desenvolvimento daquela criança. Se te oferecer esses recursos, talvez ela conseguiria também engatar como as outras. Então, ele vai avaliando essa situação e vai entendendo quais são as possibilidades que ele pode, né, ter com essa criança. Esse olhar diferenciado já faz toda a diferença. Porque quando o professor vai aos poucos entendendo o aluno, ele faz uma aposta no aluno. Agora, quando o professor diz, olha, vai lá fora e vê qual é o problema dessa criança, em certa medida ele está esperando que isso possa ser resolvido em algum outro lugar. E na maioria das vezes, isso pode ser resolvido dentro da escola. Não necessariamente que todas as escolas ofereçam os recursos necessários para isso. Acho até que a maioria não oferece e que o trabalho do professor acaba sendo bastante solitário. Mas eu percebo sim, aqui dentro do consultório, que as ações individuais de um professor faz toda a diferença para uma criança. Algumas crianças eu percebo que a melhora está relacionada muito ao professor. Que num ano a criança com problema de aprendizagem patinou, mudou para o outro ano, mudou de professora, a professora com todo um olhar delicado, acolhedor, mais sensível, né, em relação àquela criança, com algumas iniciativas mais individualizadas, já fez toda a diferença para a criança e ela já começou a deslanchar, né, nesse processo. Então, esse ponto é muito importante de ser levantado. Gente, um problema de aprendizagem pode ser um problema da criança, pode ser uma questão orgânica, pode ser algo relacionado a algum tipo de psicopatologia, patologia. Sim, é claro que pode. Só que não é só isso, né? Geralmente a gente trata como se fosse só isso. Se uma criança apresenta algum problema, é só um problema referente a ela. Normalmente o professor já pensa assim, o que será que ela tem, né? Será que é TDAH, déficit de atenção, dislexia? O que será que ela tem? Talvez o interessante seja perguntar o que está acontecendo. Você pode, às vezes, perguntar para o aluno como que ele está, como estão as coisas na escola dele. Você pode estar mais atento aos métodos dentro da escola, né? Se realmente isso está funcionando, se realmente isso está sendo relevante, se pode ser mudado alguma coisa. Quando uma criança tem algum problema de aprendizagem, ela convoca não só ela mesma, não só a família, mas assim como também a instituição escolar. Então, esses três pilares precisam ser convocados para a ajuda dessa criança. E caso a criança também, né, vá para algum sistema de saúde, médico, psicólogo, fono, esse lugar também entra para ser convocado para ajudar a criança. Então, precisamos todos levantar aí hipóteses, tentar novos recursos e perceber o que pode ser feito para a melhora do desenvolvimento, do aprendizado da criança dentro da sala de aula, como que ela vai conseguindo aos pouquinhos vencer as dificuldades e alcançar cada vez mais um aprendizado, né, que possa ser importante e significativo para ela. Então esse vídeo é para a gente poder pensar sobre isso, pensar que um problema de aprendizagem pode não ser único e exclusivamente um problema só da criança, certo? Então até mais e até o próximo vídeo. Tchau!